Olá, meus amigos, minhas amigas do Clube do Livro Book, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é um dia muito especial da nossa live mensal, anunciando aqui qual vai ser o livro do mês. Algumas pessoas já podem, ao ver esse vídeo, já podem ter recebido o livro em casa, porque o correio é assim, né, gente? Tem gente que recebe em 2 dias o livro e recebe em 20. Faz parte, o Brasil é continental, o nosso país, né? Mas, de qualquer modo, recebe o livro mensal. E eu estou aqui, né, com muita alegria com a minha amiga Francine Ramos, que é uma das maiores especialistas no livro do mês, que é o livro O Pequeno Príncipe. Bom dia, Fran. Boa noite, Fran, se alguém vai nos ver de noite. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Clube do Livro Book Kids. Ivo, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. É um prazer enorme estar aqui conversando com você para falar do livro Pequeno Príncipe. Eu acho que é impossível, né, uma pessoa ler e não se encantar com a obra. E além do Pequeno Príncipe, né, eu sou uma apaixonada por livros, gosto muito de ler, a literatura está super envolvida na minha vida. Sou professora de língua portuguesa, tenho um clube de leitura. Gosto muito e incentivo muito que as pessoas falem sobre os livros na internet. Acho que a internet acaba sendo um espaço, às vezes, tão difícil, confuso, acelerado. E quando você fala de arte, né, de um modo geral, de um livro, de uma música que seja, é uma forma da gente se acalmar, acho que se concentrar mais, e acho que principalmente dar voz ao que realmente importa, né? E não tem nada mais especial do que um bom livro, uma boa leitura, uma boa conversa. E acho que bom café. O café que está aqui, ó, né? Um cafezinho. E acho que a gente tem que levar muito isso, né? Além do livro em si, da leitura, mas falar sobre os livros, e no caso aqui também levar para as escolas, né? Falar dos livros com os alunos, ler com os alunos. Então, isso é muito importante, é muito além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Tem uma frase do Emile Zola que ele fala, né? Que o livro é uma força que escapa, né? Porque ninguém consegue mensurar o quanto um livro pode tocar uma pessoa, né? É algo que não se mensura. E acho que é esse o caminho que a gente trilha quando a gente tem a oportunidade de estar aqui conversando sobre o livro, ainda mais o Pequeno Príncipe. Então, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu também sou suspeito, porque parece clichê, né? Mas é o meu livro preferido. É o meu livro assim, que me marcou profundamente. E olha, né, para você e eu aqui, entre muitas pessoas que podem estar nos assistindo, somos leitores assíduos, né? Então, assim, a gente já leu muito livro. Eu não tenho noção de quantos livros, seja livros inteiros ou parte de livro, né? Mas a gente já leu muito livro. E você dizer assim, esse é o meu livro preferido, é sinal que ele impactou demais, 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 né? E eu sou suspeito ao falar do Pequeno Príncipe, porque é uma obra assim que realmente me chamou muita atenção. Aliás, tu já colocou uma questão muito importante aqui que hoje a gente pode solucionar para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Existe uma diferença, nós vamos falar depois disso, né? Uma diferença entre clube de leitura e Clube do Livro. Você que está nos acompanhando, que provavelmente está aqui nos assistindo porque faz parte do Clube do Livro Book Kids, o Clube do Livro ele surge com a intenção de que você receba todo mês em casa pelo menos um livro. Esse mês, no caso, vão ser 2, né? Mas pelo menos um livro. Por quê? Porque nós acreditamos, quando criamos o projeto do Clube do Livro Book Kids, que o livro impacta a vida das pessoas, e nesse caso específico do nosso projeto, o livro impacta a ação da professora, do professor em sala de aula. Eu duvido que uma professora que leve um livro para a sala de aula todo dia não forme leitores pelo testemunho, por aquilo que ela faz. Agora, se a professora nunca leva um livro para a sala de aula, dificilmente ela vai fomentar alguém ou vai poder dizer para alguém, leia. Eles dizem, mas você nunca te viu com um livro? Como assim leia? Né? Não faz muito sentido. Então, isso é uma coisa que, na sequência, nós vamos lá no finalzinho do nosso vídeo, segura as pontas aí, que nós vamos falar a diferença, porque eu participo do clube de leitura da Fran. E a Fran participa do meu clube do livro. Olha que coisa legal, se a gente juntou as duas coisas. Aliás, nós vamos anunciar no final um projeto que nós estamos fazendo juntos, que vai ainda qualificar ainda mais a nossa ação do Clube do Livro. Mas, Fran, para que as pessoas possam te conhecer melhor,
Conta da tua formação, né? Você disse eu sou da área da literatura. Conta da tua formação para que depois a gente possa chegar aí no nosso livro do mês, que você já recebeu em casa, né? Você vai estar recebendo, que é O Pequeno Príncipe, esse clássico da literatura internacional. Qual que é a tua formação, Fran? Conta para nós te conhecer melhor. Então, eu tenho uma formação em letras, em português e inglês. Depois eu fiz pedagogia também para complementar, e acho que isso foi bacana porque me deu a oportunidade de lecionar, né, para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2, para o médio. Então, eu consigo pegar, né, toda a parte ali do ensino básico, e isso é muito bacana. Tenho uma especialização em literatura inglesa, que é uma das minhas grandes paixões, né? E antes disso tudo, por incrível que pareça, eu fiz ciências contábeis. Olha, você é contadora. Eu sou contadora por formação, trabalhei 8 anos na área, e aí eu acho que eu fui como o personagem do Pequeno Príncipe, né? Aquele que ficava contando as estrelas, que ele queria saber quantas estrelas existiam no universo, e acho que esquecia de contemplar as estrelas. Então eu brinco que, né, eu parei de contar estrelas e passei a contemplar as estrelas, né? E aí fui para letras. Fiquei 8 anos em sala de aula, foi uma experiência muito enriquecedora, acho que aprendi demais e também levei essa bandeira do livro para a sala de aula. Então, acho que essa é a meu maior desejo, né, enquanto profissional, professora, é que as pessoas se aproximem cada vez mais dos livros, né? Hoje em dia eu tenho um clube de leitura, que a gente vai falar dele mais para frente, né? Eu sou super entusiasta das redes sociais, tenho um canal no YouTube também, que eu falo sobre livros, né? Para variar um pouco, para mudar um pouco de tema. E é isso, venho conquistando aí e abrindo espaço, né, para outras oportunidades em relação às letras, né? Tá aqui com o Ivo, participar, né, desse clube do livro dele também é uma forma da gente repensar e caminhar para frente em relação à educação, porque a educação é muito além do que a gente aprende na faculdade, né? E quando você vai para o campo prático e vai vivenciando tudo, você vai percebendo outras portas, outras possibilidades. Então, eu trabalho nessas outras portas e nessas outras possibilidades hoje em dia. Que legal. Lembrando, né, que a Fran é nossa embaixadora do Clube do Livro. Nossa meta é chegar a 100 embaixadores, temos mais de 40 já. Isso que estamos no segundo mês. Se você está vendo esse vídeo agora, não sei que dia, nós estamos hoje, 20 de outubro de 2025, nós já temos mais de 40 embaixadores. E a Fran, elas são numeradas, né? A Fran é nossa embaixadora número 13. Obrigado pela confiança no nosso projeto, por acreditar na gente, né? Acreditar que um livro pode transformar, né, a sociedade, as pessoas, a educação. Isso é muito importante. Depois, na descrição do vídeo, gente, você acompanha aqui, vai ter o link do vídeo do programa da Fran no YouTube, vai ter as redes sociais dela, assim como também... Ela tem um curso, gente, sobre o Pequeno Príncipe, ela vai deixar também o link aqui para vocês conhecer, né? Porque é sobre isso, essa troca, né, com as embaixadoras é muito importante. Fran, e aliás, se você está assistindo o vídeo, se você ainda não seguiu aqui o canal, já segue, ativa o sininho para receber notificações. Todo mês vai ter pelo menos uma live com um especialista sobre o livro do mês. Mês de novembro, nós teremos o livro, já vou anunciar aqui, 65 dinâmicas, né, para utilizar em sala de aula ou em treinamentos com o meu irmão Ivani, vamos fazer uma live também com ele. Então, se você ativa o sininho, você fica sabendo, né, que o vídeo entrou no ar e você pode assistir. O Clube do Livro é livro, é treinamento, mas é também você poder aplicar na prática cada livro que você recebe todo mês para você se tornar um professor inesquecível, que esse é o nosso propósito do Clube do Livro. Mas, Fran, vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco aqui da nossa conversa, que é entender. Tudo bem, eu sempre digo, que bom, né? Todo mundo gosta do Pequeno Príncipe, eu também adoro, você ama, né? Mas, assim, a pergunta é a seguinte: você que está nos assistindo, já leu os 27 capítulos do Pequeno Príncipe? Eu não sei quantas vezes eu já li esse livro, várias, talvez umas 8, pelo menos, né? Às vezes, nos momentos assim, final de ano, sabe, Fran, eu faço isso. Final de ano, termino o ano, eu quero dar uma pausa, eu quero iniciar as férias mesmo.
eu vou lá e leio o livro Pequeno Príncipe. Porque o Pequeno Príncipe, para mim, é sobre a humanidade, né? O Saint-Exupéry, eu acho que deu esse salto, e por isso que ele se tornou um clássico, né? Mas diz para nós, Fran, quais são, porque uma coisa é ler enquanto literatura. Nós vamos dar aqui vamos tentar pisar no chão agora aqui, né? E quais são os temas que as professoras que estão nos assistindo, independente se está no ensino médio, no ensino básico, na educação infantil, quais são os temas fundamentais do Pequeno Príncipe que permite a gente em sala de aula? Tá, eu acho que eu tive, né, como você comentou, né, já li tantas vezes O Pequeno Príncipe, eu também já li sozinha e tive uma grande experiência lendo ele em sala de aula, com turmas diferentes. E aí, durante, né, o ano vai passando, você vai lendo de novo com outras turmas, o que eu pude perceber é que existem esses temas que vão estar sempre ali na base, né, desse universo da criança. Eu acho que o primeiro ponto que o Pequeno Príncipe toca aí muito bem é essa questão da curiosidade em relação do que está acontecendo na história, porque, veja só, você começa a ler o Pequeno Príncipe e aí você fala, né, como um livro é poderoso. E ele não entrega só a história, mas ele entrega esse campo da curiosidade, que é fundamental, né, para formar o leitor, para o jovem ali, para a criança que está iniciando na leitura. E ele entrega também pequenas sacadas, sabe aquela coisa de você falar assim, nossa, que ideia brilhante, né? Como a famosa imagem do chapéu ou, né, da cobra engolindo o elefante. Então, é logo o começo do livro. Então, quando você chega para os seus alunos com essa imagem, já é um ponto de despertar um interesse absurdo neles, porque eles falam, nossa, mas que imagem é essa? É uma imagem que a gente está tão acostumada, de novo, o Pequeno Príncipe, a imagem do elefante, da cobra engolindo o elefante. Mas a criança, ela nunca acessou aquilo, ela nunca viu, então é a primeira vez. E esse encantamento que a obra provoca em todas as imagens é algo muito transformador, e eu acho que é muito importante a gente frisar isso na leitura do livro, né? A gente primeiro tem esse passo, e esse passo chama-se encantamento. A gente precisa encantar primeiro os alunos. No caso do Pequeno Príncipe, vai vir a partir dessas imagens que vão fazer pequenas provocações. E os alunos vão embarcar nessas provocações com muita facilidade, né? Eles embarcam porque também é um universo lúdico, um universo, né, quase que mágico. Tem um segundo ponto, que é o fato do personagem principal ser uma criança, né? É o Pequeno Príncipe. Então, os alunos se identificam com aquele menino. E o Pequeno Príncipe, ele vai trazer várias indagações em relação a como ele não entende os adultos. Então, não tem como aquela criança que vai ler a obra não falar assim, nossa, o Pequeno Príncipe está falando diretamente comigo, eu também não entendo os adultos. E aí abre uma ponte, né, que é como se o Pequeno Príncipe pegasse na mão de cada criança e falasse, estou com você. Né? Então, você ganha e conquista a turma por esses dois pequenos pontos da obra. E tudo o resto vai vir de acordo com o ritmo que você vai dar para essa leitura em sala. Né? Eu acho que cada escola, cada sala de aula tem as suas particularidades, isso está em primeiro lugar. Não existe uma fórmula exata de como ler o Pequeno Príncipe, mas é fundamental que você abrace os alunos, né? Forme esse laço através disso, desse encantamento, dessa curiosidade, e deles perceberem que cada um ali é um pequeno príncipe que não entende os adultos, mas que quer entender. Né? Porque daí, a partir disso, que o Pequeno Príncipe começa a visitar os planetas e vai aparecendo aqueles personagens. Vai aparecendo o geógrafo, vai aparecendo o acendedor de lampião, e todos esses personagens representam os adultos. Né? E aí vai conquistando, o aluno ele vai se interessando por aquilo. É muito comum as pessoas falarem, nossa, mas é um livro muito difícil, né? Porque realmente ele tem muitas camadas, ele acaba sendo um grande livro filosófico, O Pequeno Príncipe. Toda vez que você lê O Pequeno Príncipe, você aprende uma coisa nova, né? Mas para a criança, o livro ele vai caminhar nesse ponto que é a base dele, né? Que esse caminho que o Pequeno Príncipe vai percorrer
nesses lugares, né? O fato de ser um pequeno príncipe que viaja em diversos planetas também abre um leque muito bonito na cabeça da criança, né? E aí vai se construindo a história. Então, eu vou falando bastante, tá, gente? Eu vou me empolgando aqui, eu vou falando. Não, tranquilo, Fran, eu vou só te. Tá tranquilo, tá, é bom Sim, assim. Eu só tô lembrando aqui, vou te interromper de vez em quando com as minhas sim. reflexões, né? Ótimo, Se tem uma ótimo. coisa que sempre me chamou a atenção na obra, e você vai falar com certeza disso na sequência, é a relação do Pequeno Príncipe, tanto com a Rosa quanto com a raposa, né? Que são Sim, coisas assim, de, nossa, uma raposa, parece um animal tão asqueroso, né? Tão difícil de se relacionar, e ela é o símbolo da amizade ali, né? Da empatia, exato. de estar querer estar junto, né? Estar próximo. Quero que Uhum. você fale disso depois também. Então, porque daí depois que o aluno começou a leitura, né, ele já está encantado, ele já se coloca no lugar do Pequeno Príncipe, ele também se sente um Pequeno Príncipe nesse mundo de adultos, né, que fazem coisas que para eles não fazem sentido. E realmente a gente, como adulto, às vezes faz realmente, né, coisas que não têm sentido. E aí, então, quando começa a abordar essa questão das amizades, né, do sentimento para com o outro, também é um novo universo que o aluno está conhecendo, né? Geralmente, eu li esse livro para turmas do quinto e do sexto ano, né? E é uma fase de muita mudança na vida deles. Eles estão naquilo que eles não sabem mais se eles são crianças, se eles são adolescentes, se já são pré-adolescentes. Tem uma fase ali que acho que não inventaram um nome ainda na psicologia para falar o que está acontecendo com aquela criança, que não é mais criança, ao mesmo tempo é sim, né? Enfim, é muita coisa. E então, quando você entra nesse campo da possibilidade de você ter um amigo, e cada amigo você vai lidar de um jeito, né? E tem a grande frase do livro que você é responsável por aquilo que cativas, também traz esse sentido de o que é cativar, né? Que acho que é a primeira questão que vai aparecer em sala de aula, o que é essa palavra, qual que é o significado, e aí a professora vai explicar, e eles vão começar também a perceber mais as relações deles, né? Em volta dos colegas da sala e tudo mais. Então você vai puxando para o universo dele. E nessa fase é extremamente importante. Então, assim, às vezes a filosofia não é citar um grande filósofo, mas é dar à criança essa oportunidade de reflexão sobre o entorno dele, né, sobre o que está acontecendo ali na vida dele. E o Pequeno Príncipe vai nisso. E depois, né, quando tem toda a questão da Rosa, do sentimento, da saudade que ele tem da Rosa, tem uma parte também que eu acho muito bonita, que acho que é a raposa, né, que ela fala que quando ela olha o campo de trigo, não é mais só um campo de trigo, porque aquele trigo, a cor do trigo e o sol quando bate no trigo lembra do cabelo do Pequeno Príncipe, né? E ela lembra da amizade, do carinho, né? Do que se formou nessa história. E aí também vem um outro grande ensinamento, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Então, quer dizer, não é o campo de trigo, mas é o que o trigo, né, faz na cabeça da raposa, porque ela lembra do amigo dela, que é o Pequeno Príncipe. Então a obra ela vai nesse sentido poético mesmo, né? É. E tem uma atividade que eu fazia questão de fazer com os meus alunos, aliás, fica de dica para as professoras aí do clube. Ótimo, vamos dando dicas, que isso que as professoras mais querem. Ela, não, isso é maravilhoso. No final da leitura, o que eu fazia? Eu fazia uma exposição, e essa exposição se chamava O Essencial é Invisível aos Olhos. E aí, o que eu pedia para os alunos? Eu falei assim: eu quero que vocês tragam um objeto inusitado, mas que tenha algo muito especial, né? Que você pode remeter a um dia muito bonito que você passou ao lado de alguém, algo muito especial, assim como, né, a raposa olhando o campo do trigo e lembrava do amigo o Pequeno Príncipe. E aí era maravilhoso. Por exemplo, teve um menino que ele trouxe um pote de manteiga, sabe aquela manteiga aviação? E aí, na exposição, né, a gente montava a exposição, a mesinha, o tecido e tal, ele com o potinho de manteiga ali. E aí os visitantes, os familiares que a gente chamava para assistir à exposição O Essencial Invisível aos Olhos, perguntavam: o que é esse pote de manteiga?
E a lembrança dele era porque lembrava da casa da avó, que sempre tinha um potinho de manteiga aviação. E aquilo deixava todo mundo emocionado. Falava, onde é isso? Sabe? É algo muito sutil, mas olha só como essa criança compreendeu a obra. Olha só o quanto ela carregou do livro para ela, né? Então, acho que é levar por esse lado do sentimento. É muito importante para a sala de aula, que às vezes a gente se esquece, sabe, Ivo? Eu fico muito incomodada de ver o quanto às vezes as coisas vão para outro caminho. Quando você está disposto a ler um livro com seu aluno, não fique pensando já na atividade de interpretação de texto que você vai fazer no final. Quais são as perguntas que você vai fazer, sabe? Porque aí você está materializando demais uma experiência que não é só responder a pergunta da atividade, né? É a formação dos leitores. E para você formar leitor, você forma a partir do sentimento, das sensações e do quanto ele consegue transformar a experiência da leitura em algo para a vida dele. Né? Isso então, é importante para o que você falou, é importante, porque eu me lembro, 22 anos atrás, olha como a memória afetiva lembra do tempo, né? Eu me lembro quando eu li a primeira vez a Pedagogia do Oprimido, eu cheguei pro meu irmão e disse, cara, tu tem que ler esse livro, ele estava trabalhando com grupos populares, vai ser muito útil para você, porque ele é um tratado de pedagogia, assim, uma obra, a minha interpretação, né? E ele leu, né, na sequência ele leu, e nós nos encontramos, eu morava numa cidade, ele em outra, estava na faculdade na época, e quando eu voltei, ele disse, cara, eu li, olha aí, viu? Eu li, ele disse assim, eu li o livro, mas para mim ele é um tratado de política. Eu disse, olha, tu entendeu também o livro, porque ele, na verdade, ele é as duas coisas e muito mais, é um clássico, vida, né? E o Pequeno Príncipe, acho que ele tem essa capacidade também, né? Acho que você fala muito bem, assim, a questão não é descobrir quais palavras novas eu aprendi com o livro, né? Qual que é, se é narrador onisciente, se é narrador presente. Acho que é importante, muito mais do que isso, claro, isso também é importante, de maneira alguma não é sobre isso, o tema aqui não é esse, o tema é o que eu aprendi com essa leitura. Por que me faz ler 8 vezes o mesmo livro? O que me faz ler 8 vezes o mesmo livro? Como dizia o meu professor de filosofia, que tinha que ler o Discurso do Método 7 vezes antes de morrer. Ele não estava dizendo que o livro, se eu não lesse o livro, não ia para o céu. Ele estava dizendo que é uma obra que você não entende na primeira leitura. E eu recordo que a minha primeira impressão do livro era essa relação com a Rosa. Poxa, a Rosa é tão vaidosa e ao mesmo tempo o Pequeno Príncipe cuida dela, ela vai cuidar de outra coisa, né? E ele fica ali na relação. E depois, o que sempre mais me marcou já não era mais só a Rosa, era essa relação da raposa que espera. Olha, você me disse que vinha às 4, eu estou desde as 3h30 te esperando. Eu estou me preparando para a tua chegada. Isso me marcava profundamente. Então, veja, cada leitura, alguma coisa vai... Eu nunca parei para pensar assim, poxa, o personagem principal era uma criança. Não, de modo geral, são adultos que são personagens principais da literatura clássica, né? São relações amorosas, são relações com o poder, com a política, com a sociedade. Portanto, quem faz essa relação são os adultos. O Pequeno Príncipe coloca assim, é o Pequeno Príncipe, não é o grande rei, né? Isso tudo príncipe. Muda, né? Exatamente. Muda, né? Isso é muito legal. E eu acho muito interessante que ele está sempre repetindo, né? Os adultos são muito estranhos, ele vai repetindo essa frase, porque ele realmente está nesse desejo de entender. E acho que esse desejo de entender também é algo muito comum ao ser humano. Todo mundo tem esse desejo de entender. Né? A criança, o jovem, o adulto, e ele está ali representando. Isso é muito interessante. E uma coisa também que eu acho muito bacana levar para a sala de aula é como esse livro surgiu, né? Porque o próprio autor, o Saint-Exupéry, ele era piloto de avião e o avião dele realmente caiu lá no deserto. Ele ficou dias e dias e quase não sobreviveu, né? E depois desse acontecimento, ele decidiu contar a história do Pequeno Príncipe, né? Então, assim, ele criou esse personagem, mas aí você vai lendo e lê a história dele e se fala, poxa, mas parece a história dele de quando ele caiu no deserto, né? Que com certeza ele estava
sozinho, ferido, imaginando mil coisas, né? A mente ali divagando para mil lugares. Então, é uma obra muito rica também por isso, né? Tudo que envolve o Pequeno Príncipe é de uma riqueza absurda, né? E as ilustrações que aparecem no livro foram feitas pelo próprio autor. Isso também traz uma coisa muito legal para o universo da criança, né? Uma coisa que eu acho sempre legal, falar do autor, mas também sem essa coisa, ele nasceu em tal lugar, morreu não sei onde, representa tal escola literária, sabe essa coisa meio padrão, né? Porque é o momento do aluno entender que, olha só, é uma pessoa como eu, como você, que teve uma experiência e escreveu sobre isso, né? Então, isso também vai despertar e ajudar o professor naquela atividade de escrita, de produção textual, né? Porque vai familiarizando, tipo, escrever não é algo distante. Nós escrevemos para quê? Para nos entender, para entender o outro, para registrar, né, o que a gente pensa. E tudo isso, um único livro, né, pode fazer em sala de aula. Não é também a questão de quantos livros você vai ler com os alunos, mas a qualidade das leituras, né? Então, quando o Ivo propõe também o livro do clube de leitura e mais o outro material, né, que vem com um monte de atividade, cara, isso é fundamental, porque na sala de aula, como professor, eu sei, às vezes a gente tem 1000 ideias, mas a gente não tem tempo para pensar, para organizar na ideia, para fazer tudo, e tem prazos, tem tanta coisa acontecendo na sala de aula. E aí, quando você tem um material de qualidade ali na sua frente, né? E você pode aplicar, sabendo que tem começo, meio e fim, né? Sabendo que tem um sentido pedagógico muito sério envolvido, é o que precisa ser feito, né? Então, assim, se a gente fala de formação de leitores, não tem como não fazer esse processo de leitura por esse caminho do sentimento, sabe? Eu acho que é o primeiro passo, como o Ivo trouxe. Não que as outras coisas não sejam importantes, é claro, mas é construção. Então, não faz muito sentido, na formação do leitor, eu me preocupar que ele me responda quem é o personagem principal, se ele ainda não tem um envolvimento real com o livro. Se ele não vê o livro como parte importante para a vida dele, para ele se, sabe, ser uma pessoa completa, vamos dizer, no sentido de que o livro te provoca, o livro te faz pensar, né? Então, perfeito. construção. Eu acho, Fran, que no que você está dizendo, a gente supera um limite que a gente chama que é do pensamento moderno, que é centralizar de novo na razão, né? Quando Descartes vai construir essa concepção, rebuscar lá nos gregos o surgimento da filosofia, essa época do esclarecimento, do iluminismo, constrói, infelizmente, com todas as vantagens, mas também desvantagens, essa ideia que nós temos que cuidar da regra, do método e tudo mais, mas esquece do sentimento, da emoção, e nós não somos só emoção, nem só razão, nós somos essa mistura toda. E talvez obras clássicas como essa, entre outras, que nós vamos trazendo aqui no Clube do Livro, elas servem exatamente para nos lembrar de que nós não somos só cabeça, ou seja, só razão, e também não somos só coração. Nós não queremos fazer esse movimento ou um ou outro. Uma obra como O Pequeno Príncipe se torna clássica exatamente por fazer essa junção indissociável que é o humano, né? Eu acho que a obra, né, Fran, ela é exatamente sobre isso, sobre a humanidade do ser humano, né? Sobre como é, né, essa confusão entre ser adulto e ser criança, até que ponto os adultos realmente têm as soluções para os problemas, porque o Pequeno Príncipe olha assim, eu não estou entendendo esse negócio, se fosse tão fácil assim, ele entenderia, né? Porque ele é uma criança que está aberta a conhecer, ele está viajando os planetas para conhecer, e mesmo assim não compreende. Acho que isso é uma questão fundamental. E aí, na prática, nós em sala de aula, talvez possamos estar pecando, focando muito nas questões técnicas e não encantando, cativando, para usar a expressão do Pequeno Príncipe, do livro, não estamos cativando os nossos estudantes para aquilo que realmente importa, que é juntar essas duas coisas. Nenhum nem outro. Mas como que a gente junta as duas coisas? Talvez aqui está uma chave do nosso vídeo de hoje, para você, professor e professora. Não é sobre a técnica, não é sobre aprender bem matemática, aprender bem geografia, aprender bem literatura.
Isso é super importante. Mas é também como que eu encharco de sentido esse aprendizado cotidiano. Para que as pessoas percebam que elas vão se tornar pessoas melhores por aprender matemática. Elas vão ser mais empáticas por aprender geografia. Elas vão saber lidar melhor com a vida, com a sua vida e com a vida dos outros, melhorar suas relações, quando aprendem sobre a empatia, sobre a amizade, sobre aquilo que realmente importa da condição humana. Esse talvez seja uma tarefa fundamental. E para isso, Fran, para isso, as pessoas aqui vão ficar sabendo agora, e você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não foi lá no Instagram e encontrou a France, não foi lá e não encontrou a editora Book Kids ou o Clube do Livro Book, tem vários canais para você se conectar com a gente, né? Eu quero que a Fran fale um pouquinho agora. Fran, você não só conhece o livro, não é das letras, da literatura só, mas também você tem um curso sobre o Pequeno Príncipe, né? Como é que foi isso? Qual foi a intencionalidade da criação desse curso? E como que as pessoas que estão nos assistindo podem acessar esse curso e fazer ele? Tá, vamos lá. Eu tenho um curso, né, que é um método que eu apliquei em sala de aula, que chama Ler, que é Leitura, Engajamento e Revolução. Porque, de verdade, eu acredito que o livro é a base da sala de aula, né? E essa base, ela é uma base que vai vir com uma estrutura muito forte para você conseguir aplicar todas as camadas da língua portuguesa, né? E partindo desse sentido, o que eu fiz? Todos os materiais que eu fui pensando e construindo em sala de aula, eu fui transformando em pequenos pacotes. E tem um que é o pacote Pequeno Príncipe, né? E esse material ele fica junto do curso. Então, no curso, o que acontece? Você aprende como que funciona o método Ler, né, que é esse método de encantamento da sala de aula, de como você vai construir com os alunos essas pontes e aulas que tenham mais sentido para eles e para você também como professor, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Às vezes, como professor, a gente acha que tem que fazer uma coisa muito mirabolante em sala de aula. E às vezes é só você, o livro, os alunos, e você já tem uma coisa muito incrível. Porque tudo vai depender de como você constrói essa aula, né? Então, não preciso de, por exemplo, slide, material impresso, sabe aquele monte de coisa que o professor adora, que às vezes também é muito importante, mas às vezes o simples pode conquistar muito mais. E o livro, né, ele abre um campo muito gigante. E aí o método, ele parte desse sentido, né, de se basear no livro, como, por exemplo, vou usar o Pequeno Príncipe, né? A gente trouxe toda essa questão da emoção, que é por onde a gente laça o aluno, tipo, vem cá, você vai ler agora comigo, né? Mas, por exemplo, no livro Pequeno Príncipe, os capítulos, eles são em números romanos. Então, a partir do livro e desses capítulos, você pode trabalhar os números romanos com os alunos. Né? É um livro que tem muitos adjetivos. A partir disso, você trabalha numa oficina sobre adjetivos. Então, tudo você constrói com o livro. E aí, dentro do meu método, tem um material também pronto para você usar, aplicar e moldar em relação ao livro Pequeno Príncipe e outros livros também que eu trabalhei em sala de aula e, né, pude ali perceber o que funcionou, não funcionou e está lá no método. Aí eu posso deixar o link para vocês também conhecerem, é bem legal. E também não é só um método com um monte de coisa pronta, né? Então, assim, você vai ter videoaulas para você assistir, você vai ter um banco de atividades que cresce toda semana para você ir acessando e vendo ali o que funciona. E também tem um acompanhamento meu pelo WhatsApp. A gente vai conversando, trocando ideia, eu vou te ajudando, né? Então, é um material bem legal e muito nesse sentido de trazer mais leveza para a rotina do professor também, porque a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais final de ano, né? A gente está ali entrando na última curva, né? É isso aí. O último suspiro de energia. Entendeu? Engatou a última marcha, só vai. Então, tem que trazer essa leveza também para a sala de aula. E um bom livro ajuda muito nesse sentido. Uma outra coisa que eu faço aqui na internet é o meu canal no YouTube, onde eu falo de livros. E eu falo de livros assim para o público em geral, tá? Então, eu costumo, né, como eu falei assim, eu gosto de partir do sentimento. Então, quando eu falo do livro,
Lógico que as questões técnicas vêm por conta, né, da nossa formação, dos nossos estudos, mas eu gosto desse caminho do sentimento. Então, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui agora, não sei se vocês conhecem, né, O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, para o Clube de Leitura Livre Café. E aí, eu vou depois, com certeza, fazer um vídeo sobre esse livro. Eu vou falar das questões técnicas, mas eu quero contar para vocês como foi a minha experiência de leitora com esse livro, né? Então, eu parto sempre da experiência, porque eu acho que é o que realmente importa, né, dentro desse universo da formação de leitores. E aí, lá no Clube de Leitura, você pode participar. Todo mês a gente lê um livro diferente. Toda semana, quem participa do clube recebe um guia de leitura com todos os detalhes da obra, uma análise aprofundada, capítulo a capítulo, de tudo o que aconteceu, para você não ficar com aquela sensação de que leu e não entendeu ou algo do tipo. E eu também gravo um podcast, né, falando da minha experiência de leitura naquela semana. Ao final do mês, a gente faz um encontro ao vivo para conversar e falar, né, de tudo em relação à obra. Então, é um clube de leitura, diferente, né, do clube do Ivo, que é um clube do livro, né? Aqui cada um vai lá, compra seu livrinho e a gente lê junto. É muito legal também. O link vai ficar aqui e eu super convido todos vocês para participarem, porque realmente, né, como eu falei no começo, o livro é essa força que escapa. Então, quando a gente lê sozinho, já é maravilhoso. E ler com outras pessoas, parece que tudo fica mais grandioso, né? Porque você vai poder trocar, né? Aliás, essa minha coisa de ter um canal no YouTube foi porque eu li o livro sozinha e não tinha quem conversar sobre o livro. Eu falei, nossa, eu preciso falar com alguém. Aí eu ligava a câmera, eu falei, vou falar aqui, alguém vai assistir. Vai assistir isso aqui. E vamos lá. E foi nesse sentido, né? Porque a partilha, a conexão, isso é muito importante. Né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Na forma como as coisas estão. Então, o livro ele tem esse poder também, né? De nos conectar, e por isso que a gente está aqui, né, Ivo? Por conta do verdade, livro. Sem dúvida, né, Fran? E ó, gente, você que está assistindo agora, conheça tanto o programa Ler, quanto o método Ler, quanto a história do Pequeno Príncipe que a Fran tem. O Clube Leitura e Café é sensacional, já participei do mês da Clarice Lispector. Foi assim, nossa, a gente fica, poxa, eu nunca pensei nesse viés daquela frase que eu já tinha lido. Então, é muito legal. Eu fui ler outros textos da Clarice depois, né? Porque daí tu fica instigado. Tem um texto dela sobre o ovo. Meu Deus, o que é isso? Vamos descobrir. Sensacional, tá na internet, gente. Bota lá, Clarice Lispector, Ovo e a Galinha. Leiam esse texto, é super legal. Então, assim, o Clube de Leitura faz isso, né, Fran? E nós queremos, né, Fran, juntos aqui, nós temos alguns planos juntos, né, por isso que a gente está aqui, de fomentar que as professoras que participam do Clube do Livro Book Kids, que recebem mensalmente os livros, desenvolvam essa atividade de clube de leitura nas suas escolas. Pode começar com uma colega ou em duas, lendo juntas. Depois pode ampliar para mais colegas, pode ampliar para estudantes. A gente vai criar, gente, né? E não existe hoje isso no Brasil, a gente vai criar juntos, a Fran e eu, uma espécie de manual, um guia prático, para que como que se faz um clube de leitura na escola. Logo, logo vocês vão ter essa novidade. Sim. A gente vai enviar para todo mundo que participa do clube. Vamos divulgar isso, porque nós temos um propósito em comum, que é fazer o Brasil um país de leitores, criar o hábito da leitura no nosso país, que nós não vamos ter um país soberano, nós não vamos ter pessoas críticas e criativas sem leitura. Não tem jogo. É ler e ponto final. Temos que resgatar o livro como um artefato cultural fundamental. E para isso, além do livro do mês, que é O Pequeno Príncipe, os nossos assinantes também vão receber esse outro livro do Pequeno Príncipe com simplesmente 365 atividades. Claro, né, gente? Não tem desculpa. Mas não sei o que fazer. Tem 300... mas eu sou da matemática. Meu amigo, minha amiga, o que tem de atividade de matemática aqui você não tem noção. Mas eu gosto de trabalhar com caça-palavras com as crianças. Tem também. Eu sou da arte, eu quero desenhos do Pequeno Príncipe para trabalhar com as crianças com ponto de partida, não precisa ser sempre o mesmo. Tem todos os desenhos que o autor criou
para colorir, que você pode depois dinamizar, criar novos desenhos. Aliás, tem uma atividade muito legal, né, no campo da literatura, que é reescrever o fim das histórias, né? Eu acho que isso é uma atividade muito legal. Eu acho lindo demais. Você lê o livro todo mundo junto, mas aí você tem 20 alunos. Será que não teria 20 finais diferentes se cada um fosse o escritor do final do Pequeno Príncipe? Ou que planetas ele não visitou que na minha cabeça ele poderia ter visitado? Olha que atividade fantástica você criar com os teus alunos. Enfim, uma diversidade de possibilidades do que fazer com essa obra. Então, esse mês, no mês de outubro de 2025, que é quando a gente está gravando esse vídeo, além do original do Pequeno Príncipe, né, com uma capa linda, né? Além disso, você ainda recebe o livro com 365 atividades. Veja, um ano letivo tem 200 dias. Então, se você pegar só o pacote do mês de outubro, no nosso plano aqui, você vai ter mais atividades do que se você fizesse todos os dias uma. E a gente sabe que não dá para fazer todo dia uma, então você vai ter ali, esse livro vai valer por mais de 2 anos para você. E hoje é 20 de outubro, você que está vendo esse vídeo, em 20 de outubro, até o final do mês de outubro, quem assinar o plano anual, além de receber o Pequeno Príncipe e o livro das atividades, ainda vai receber totalmente de graça Fábulas de Esopo, que é o livro do mês passado. Então, gente, em vez de um livro, vai receber 3 livros quem assinar o plano anual e mais o plano anual, em vez de ficar R$ 99 por mês, ele fica R$ 82,50 por 3 livros. Gente, vai comprar esses livros numa livraria, entra na Amazon. E primeiro que esse aqui é exclusivo, não existe fora do Clube do Livro. Esse aqui até existe, você vai encontrar Pequeno Príncipe por aí a todos os valores, né? Um novo desse está R$ 29,90. Então, assim, é uma oportunidade fantástica para você que está nos assistindo, que quer entrar para esse campo de, como a Fran dizia, conhecer outras pessoas que têm a mesma afinidade para leitura, para trabalho em sala de aula, para dinamizar. Porque, colega, olha para mim aqui. Você não vai ser um professor inesquecível se você fizer o que todo mundo faz. Você vai se tornar um professor inesquecível, e essa é a nossa meta, grande meta aqui dentro do Clube do Livro, se você fizer coisas diferentes. Todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, o importante é você dinamizar a sala de aula. Por isso que todo dia lá no nosso Instagram a gente posta uma história por dia. Porque você, se você quiser ler todo dia, você pode ler todo dia com os seus alunos. Então, não é proibido ler em sala de aula, pelo contrário. É fantástico você poder criar, seja você a professora que chega na sala de aula com um livro debaixo do braço. Seja você a professora ou professor que chega na escola todo dia com um livro com uma capa linda como essa, e todo mundo vai perguntar, vem cá, que livro é esse? E aí você aproveita e divulga, eu estou no Clube do Livro. Se não conhece ainda, você pode conhecer, porque aqui nós temos um programa de afiliados, onde se você indicar o Clube do Livro, você vai ser remunerado por isso. Então, a questão não é quanto custa, a questão é quanto você recebe de volta por fazer coisas diferentes que nós vamos ensinando aqui no nosso pilar, nos 3 pilares, que é o livro, que é a formação, o treinamento e ainda o nosso clube de afiliados. Então, Fran, é sobre isso, é assim que a gente vai transformar a educação, é assim que nós vamos transformar o país num país de leitores, transformar o hábito da leitura num hábito cotidiano, onde a gente sinta todos os dias tanta vontade de ter um livro na mão, quanto de assistir um Reels do Instagram. Esse é meu sonho. Talvez um dia a gente chegue lá. Fran, quero te agradecer, estamos terminando o nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Relembro, pessoal, aqui na descrição do vídeo vão ficar todos os links do curso do Pequeno Príncipe, do Método Ler, do Clube de Leitura e Café, porque, sem dúvida nenhuma, essa caminhada do lado da Fran que vocês vão fazer de agora em diante, seguindo ela lá no canal do YouTube, que já tem mais de 20 mil seguidores, né? Seguir ela no Instagram, seguir nós no Instagram, no @Clube do Livro, Bookkids, @editora Bookkids, né? Para que você conheça um pouco mais sobre a Fran, sobre o trabalho do nosso Clube do Livro, e em breve o nosso projeto em comum, né, Fran, que vai ser o nosso livro sobre o Clube de Leitura na escola, e sem dúvida nenhuma nós vamos dar uma contribuição. Te agradeço mais uma vez e deixo aqui para você também se despedir da nossa audiência.
Eu quero agradecer também. O tempo voa quando a gente fala do que a gente gosta. E falar de livro é sempre uma delícia, porque, acima de tudo, é algo que realmente está no sentimento nosso, né? A gente fala do campo pedagógico, né? De laçar os alunos pelo sentimento e aí construir as outras camadas, mas é porque também a gente foi laçado assim, né? Então, tudo começa com o sentimento. A gente não consegue fazer nada, ainda mais na área de educação, se não for a partir do sentimento. Mas, além do sentimento, a gente tem um compromisso muito sério, né? Com cada aluno que está na nossa sala de aula, com cada colega de profissão que a gente conversa. Então, tudo deve ser feito com muita profundidade. Então, quando eu recebi o livro Fábulas de Esopo aqui em casa, eu fiquei encantada. A qualidade do livro está maravilhosa. E aí, abaixo de cada fábula, tem também uma atividade para você fazer com os alunos, uma ideia, uma proposta. Então, é de uma riqueza infinita esse material, que com certeza tem esse poder transformador. Então, se o professor estiver disposto a ser essa figura transformadora, dá certo, é possível, né? Mesmo diante de todas as dificuldades que a gente sabe, né, do setor da educação. Então, eu só tenho a agradecer ao Ivo por estar aqui hoje. Espero ver vocês lá no meu clube, espero vocês lá no meu canal também. É muito importante o que cada um faz em prol da educação, em prol dos livros, da literatura, da língua portuguesa, né, da filosofia, puxando aqui para o Ivo também, porque é isso, né? A vida deve ficar carregada de sentidos o tempo todo. Então, agradeço imensamente por estar aqui, por bater esse papo com vocês. E se vocês também tiverem qualquer dúvida, qualquer ajuda que eu possa dar em relação ao que a gente conversou aqui, né? Eu estou super à disposição, é só me procurar nas redes sociais e vamos em frente, cada vez mais levar, né, os jovens, as crianças, os adultos a lerem. Isso vai ser fundamental para todos nós. Obrigado, Fran. E para quem ficou até o final, gente, assina o Clube do Livro.web.br, entra lá, faz a assinatura, você vai receber em casa todo mês, na tua casa, um livro da literatura clássica, com dinâmicas, com atividades para você aplicar imediatamente. E quem ficou até o final, que é um cupom de desconto, tá? Se você não quer assinar no plano anual, que pode ser 12 vezes de 99, que vai baixar para 82,50, você pode fazer uma experiência. Assina por um mês com esse cupom de desconto, vai ficar 89, vou dar R$10 de desconto aqui para você. Assina, experimenta, você vai receber os materiais e depois é com você na sala de aula. Tenho certeza que você vai se tornar um professor inesquecível. Fran, obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo mês aqui na live do mês do Clube do Livro Kids. Um grande abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau.